De antemão já peço para tu curtir e compartilhar esse vídeo. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nenhuma informação sobre a dupla Grenal. A contratação do Arangues primeiro. O Arangues negocia com o Internacional desde dezembro, finalzinho de novembro, início de dezembro. Mas na época, vocês devem lembrar, o salário do Arangues batia na casa de R$1 milhão. E isso para o Internacional era um valor descabido, era um valor que não tinha nenhum sentido e o Inter não pagaria esse valor de jeito nenhum. Na época também tinha o interesse do Santos e do Vasco, se vocês lembram. Pois então, depois o Arangues acabou baixando a pedida. E aí então o Inter voltou a conversar com o jogador e aí aconteceu o acerto ali em janeiro. Muita gente pensa, o Inter viajou de última hora depois que empatou com o Caxias em 2-2, lembra? O Inter até saiu vencendo, se eu não me engano, aquele jogo e acabou cedendo um empate para o Caxias. Mas não, essa viagem já estava marcada, já tinha esse acerto. E então, depois começou a questão com o Luiz Adriano. Essa sim, o Inter sondou o jogador no final de novembro, mas na época o jogador tinha um apreço muito grande com o dono do Antalyaspor, lá da Turquia, tinha salários atrasados, mas tinha uma promessa de que os salários seriam colocados em dia ali no final de dezembro. Quando chegou o final de dezembro, o Antalyaspor comunicou aos seus atletas de que não teria como colocar os salários em dia, e então Luiz Adriano ligou para o presidente colorado e disse, olha, eu tenho uma carta na manga. Eu chego nos caras aqui, digo que não precisa pagar o resto do salário, paga só os 3 meses, 4 meses que falta, e aí eu vou para vocês, assino um acordo aqui de que não vou colocar o clube na justiça, pedindo esse valor atrasado, e a gente vai. Muito bem. Então a direção colorada acertou com o jogador os contratos de salários, acertou como seria essa contratação, e então o presidente Alessandro Barcelos, já acertado com Luiz Adriano e já acertado com Arangues, se mandou para a Europa. Enquanto viajava, Luiz Adriano foi até os diretores do Antalyaspor e pediu, obviamente, a liberação, prometeu que não colocaria o clube na justiça, que não precisava pagar os salários atrasados, mas acertar o restante de salários que ainda tinha. O Antalyaspor não queria, mas acabou aceitando, cedendo à vontade do jogador, e aí então a presidência colorada foi até lá e acertou toda a papelada com o jogador. E até nessa questão com o Luiz Adriano, o Antalyaspor e o Internacional, tem um detalhe importante, um detalhe que não deve passar, que o Antalyaspor não queria liberar a documentação do Luiz Adriano. O Internacional precisava dos documentos para poder inscrever o jogador até o fim da semana, porque já estava se encerrando o prazo para novas contratações para jogarem no Gauchão, e o Antalyaspor fazia jogo duro, não queria liberar, atrasava. Quem ajudou o Internacional foi a CBF. O Inter foi até a CBF, pediu auxílio, a CBF então se comunicou com a Federação Turca, que acabou fazendo uma pressão e o Antalyaspor acabou cedendo toda a documentação. Mas vocês querem saber, obviamente, é sobre o Ener Valencia. O que se sabe é que o Inter chegou até o jogador, teve um jantar entre o presidente Alessandro Barcelos, o empresário do jogador e o jogador, onde foi-lhe apresentado a proposta salarial, toda a proposta de jogos, como seria a temporada do Internacional. O jogador gostou muito, ficou muito interessado, e aí então depois teve uma nova reunião entre o empresário do jogador e o presidente colorado, e aí sim foi feito toda a minuta, todo o contrato, e depois em um novo jantar entre Ener Valencia, o seu empresário e a direção do Inter, houve a assinatura do pré-contrato, como a gente já trouxe essa informação aqui para vocês. Beleza, pessoal? Se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre a dupla Grenal. Um abraço.